a ordem internacional liberal dos últimos 80 anos acabou. Ela se esvaiu. Ela está esfacelando diante dos nossos olhos. Nós estamos testemunhando o fim de uma ordem internacional que durou nos últimos 80 anos. O fim de uma ordem mundial é um acontecimento, digamos, secular, que acontece muito raramente. Nós estamos vivendo nesse momento um momento análogo ao que foi a virada do 19 para o 20, do século 19 para o 20, onde o fim de uma ordem, a ordem internacional inglesa, da hegemonia britânica, da hegemonia inglesa, do século inglês, do século XIX, a era vitoriana, porque tinha valores, não é só predominância econômica e financeira e militar só. É também uma questão de valores. Está lá o Max Weber escrevendo o espírito capitalista e a ética protestante. Isso é chamado de uma era, a hegemonia britânica, o concerto europeu, cujo maestro era o Reino Unido. Porque é uma era vitoriana. John Maynard Keynes, economista do século XX que sabia das coisas, vai dizer o seguinte, olhando a era vitoriana, ele vai dizer, o liberalismo entrou no berço dos nossos bebês. Está nas histórias dos contos de fadas. Essas histórias, elas estão imbuídas, estão embebidas, estão tomadas pelo espírito do liberalismo. As crianças já nascem liberais, entre aspas. Tá certo? E agora nós estamos vendo o fim de um mundo que predominou nos últimos 80 anos, mas muito mais do que isso. Muito mais. Nós estamos vendo o fim de uma hegemonia americana absoluta dos últimos 100 anos, 80 anos, dos últimos 30 anos de maneira avassaladora, depois da vitória inconteste na Guerra Fria, nos anos 90, em que é sempre bom lembrar, né, como Hobsbawm disse, né, tem que avisar o pessoal lá, tem um historiador incauto proclamando o fim da história. É isso? Estava falando do Francis Fukuyama. O fim da história e o último homem. As pessoas esquecem da continuação do título. É o fim da história e o último homem. A história acabou, o capitalismo venceu, o comunismo perdeu, o socialismo perdeu, a União Soviética acabou, o muro caiu. E agora é isso. E não tem outra alternativa. A história é o fim da história. O último homem é o homem do mercado, é o homem liberal. Deus fez Adão e Eva no Jardim do Éden, o primeiro homem, e o capitalismo fez o último, e acabou. Tá certo ou não? Então, esse era o espírito. O sujeito acreditava nisso. Né? Hobsbawm, também um historiador que sabia das coisas, dizia lá atrás, tem um incauto lá, proclamando uma coisa que tem que explicar o que é história para ele. Né? E está cheio de analistas aí que estão presos nos anos 90, cativos no pensamento dos anos 90, que não conseguem entender o século XXI. Eu estava vendo agora a lista, saiu um tempo atrás já aí, a lista de livros que o ministro Haddad, que foi meu professor na USP, na ciência política, ele está lendo sobre a China, para entender a China. 2 livros me chamaram a atenção. Um da Isabella Weber, que é Como a China escapou da doutrina de choque, que arrebentou a América Latina, com o consenso de Washington, que arrebentou a Europa Oriental, arrebentou a Rússia nos anos 90, a Rússia do Yeltsin, mas a China não pegou. Ela faz essa comparação da União Soviética, da Rússia e da China. Como a China escapou da doutrina pela Boitempo. Então, uma amiga nossa, que está aí no nosso observatório também, a Melissa Cambuí,
foi quem indicou esse livro para ser traduzido pela Boitempo. E o que mais me chamou a atenção é um livro do Giovanni Arrighi, que foi quem eu estudei no mestrado e no doutorado, um dos autores que eu mais estudei, e que eu sempre cito para vocês aqui. E que é o que os jornalistas mais ignoraram, tá certo? Que divulgaram essa lista. Eles passaram essa, né, à margem. E que talvez seja o livro mais importante dessa lista, que é o Adam Smith em Pequim. É o terceiro de uma trilogia. O primeiro é o longo século XX, o segundo ele escreve com a Beverly Silver, Causa e Governabilidade no Moderno Sistema Mundial. Um no meados dos anos 90, 94, outro 98, 99, fim dos anos 90, e depois, na primeira década dos 2000, 2008, 2010, enfim. Eu tô com ele aqui na frente, aqui minha, mas eu não posso mostrar porque ele está segurando aqui o celular, tá apoiado nele. Tá? O Adam Smith em Pequim. Então, veja. O Arrighi, os teóricos do sistema mundo, eles já estavam olhando para isso lá atrás, que está acontecendo agora. Que é o declínio norte-americano e a ascensão chinesa. Já estava acontecendo. E agora, o que está cada vez mais banalizado, que nós falamos aqui, o professor Maringoni acompanha, né, nós dialogamos isso. Que nós estamos falando desde a época que esses livros foram lançados. Foi muito bom o Haddad divulgar essa lista, o ministro Fernando Haddad. É que o Trump é o declínio dos Estados Unidos. O declínio dos Estados Unidos começou muito antes. O Trump ele é um signo do declínio e ele é, ao mesmo tempo, uma resposta ao declínio e ele é ainda concomitantemente o agravamento do declínio. O declínio do poder americano ele vai começar, ele vai se expressar quando os Estados Unidos e o declínio no sentido de destruir a ordem e o declínio da ordem internacional. Porque é um declínio, mas o jogo é de disputa. Os Estados Unidos ainda são um poder global. Estão num sinal de declínio. Mas veja, final dos anos 90, quando os Estados Unidos e a OTAN decidem fazer a guerra do Kosovo, na Iugoslávia, sem o aval da ONU, eles estão começando a ruir o que nós estamos vendo hoje. Eles estão inaugurando a primeira rachadura grave na ordem internacional liberal que foi construída pós-Segunda Guerra Mundial. Está começando ali. Em 2001 a 2003, quando os Estados Unidos declaram guerra ao terror, e sobretudo em 2003, quando invadem o Iraque, sobre o argumento falso de que Saddam Hussein e o Iraque possuíam armas de destruição em massa, um dos momentos mais chocantes da história do Conselho de Segurança das Nações Unidas, em que Colin Powell, que era um falcão moderado, ali no governo Bush, mente publicamente para toda a comunidade internacional sobre relatórios falsos de que o Iraque tinha armas de destruição em massa. E contra o voto de 3 dos 5 membros permanentes com direito a veto, inclusive da França, um aliado ocidental, os Estados Unidos impetram atacar o Iraque e começam 20 anos de guerra, das chamadas guerras eternas, que já haviam começado em 2001, mas em 2003 tomam outra dimensão, das guerras eternas, das guerras ao terror, das guerras ao terrorismo no Oriente Médio, destruindo os países do Oriente Médio, matando gente inocente, multiplicando os conflitos no Oriente Médio. E 20 anos depois eles saem do Afeganistão, no governo Biden, envergonhados para devolver o governo para aqueles que o governavam, o Talibã. A hegemonia vai sendo corroída. O poder americano vai sendo corroído. Quando o Trump entra, tudo já está acontecendo. Quando o Obama ganha o Prêmio Nobel da Paz, no primeiro ano, nos primeiros 7, 8 meses de governo dele, em que ele ganha o Prêmio Nobel da Paz, que o Mujica nunca ganhou, por exemplo. Para dar um exemplo latino-americano, em que o Obama ganha o primeiro
o prêmio Nobel, o que ele faz nesses primeiros meses é aumentar o número de soldados e de bombardeios, exatamente no chamado eixo do mal, que são os países que estão sofrendo a guerra ao terror e a guerra ao terrorismo, que ele foi eleito combatendo. Ele, Obama, durante o discurso, sendo crítico da política da guerra ao terrorismo do governo Bush, que já estava em desgraça na opinião pública estadunidense. O presidente Obama foi presidente americano, Obama foi norte-americano, foi presidente das 7 guerras simultâneas. 7 guerras simultâneas. Veja, quando o Trump entra, ele, de fato, ele vai intensificar a destruição dessa ordem, mas ela começou muito lá atrás. O Trump vai desmoralizar todas as instituições internacionais, intergovernamentais, que foram construídas e sustentadas pelos próprios Estados Unidos desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Todas. ONU, a própria OTAN, o braço militar, OMC, a Organização Mundial do Comércio, sai do Conselho de Segurança das Nações Unidas, sai do Acordo de Paris. Ele só poupa duas. O resto, ele é o sujeito que vai acabar vai finalizar esse descrédito que já havia. Ele só poupa o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional. Que agora, nessa volta triunfal dele ao poder, pela primeira vez se cogita, dentro do governo trumpista, setores de Washington, a se colocar contra, inclusive, essas duas instituições que avalizaram a hegemonia americana e o poder americano nos últimos 80 anos. Eu vou saltar aqui. No dia 22 ou 24 de fevereiro de 22, quando a Rússia, sustentada pela China, 20 dias depois de anunciar em Pequim uma aliança chamada de Sem Limites por Putin e Xi, uma parceria sem limites, ou uma amizade sem limites, invade a Ucrânia, essa ordem acaba. É a primeira vez, desde o fim da Guerra Fria, em que os Estados Unidos, a OTAN, a Europa Ocidental e o chamado Ocidente Coletivo, eles são coagidos. Eles estão na defesa. Eles não estão mais no ataque. Eles não são mais uma ameaça. E desde então, é a primeira vez em que eles perdem flagrosamente uma guerra. E a guerra da Rússia na Ucrânia não é a guerra da Rússia contra a Ucrânia, é uma guerra de proxy. É uma proxy war, desculpa a expressão, é uma guerra por procuração. É a guerra da Rússia contra a OTAN, encabeçada pelos Estados Unidos, defendida e matizada por Biden e seus democratas. É uma guerra que ela é vencida pela Rússia e por Putin, sustentada pela China, dentro do campo militar, mas ela não é também só uma vitória militar contra a OTAN, contra os Estados Unidos, contra o Ocidente Coletivo, contra os aliados da Europa Ocidental e contra todo o eixo euro-americano e o Ocidente Coletivo. Ela é uma vitória também moral. Ela não é uma vitória apenas militar, ela é uma vitória que discute os rumos da ética, da moralidade, da moral, das leis internacionais de uma nova ordem, que não será feito sem a presença da Rússia e da China na mesa de decisão. O que não foi feito depois do fim da Guerra Fria. Esses dois atores não estavam presentes na hora de repartir o bolo, na hora de firmar as regras, a ordem, a governança e a moralidade e a moral daquilo que é justo e injusto, legítimo e ilegítimo, legal e ilegal, nas regras da ordem mundial. Isso agora é impensável. É impensável qualquer tipo de discussão dessa sem que Rússia e China estejam na mesma mesa para essa discussão. Então, veja, o mundo mudou. E essa nova ordem mundial,
está para nascer, ainda vai demorar anos, possivelmente décadas. Enquanto isso, o que nós vamos ter? Eu fecho aqui. O aumento da competição global entre Estados Unidos e China. Estados Unidos e China. E a China aliada à Rússia. De maneira sistêmica, em cada parte do sistema internacional. As disputas regionais vão se intensificar. As disputas hegemônicas regionais vão se intensificar. A grande disputa global entre Estados Unidos e China vai se intensificar em todas as áreas: tecnológica, inteligência artificial, militar, moeda, finanças, econômica, tarifas, intelectual, alianças pelo poder. Vai se intensificar. E nessa anomia internacional que nós temos hoje, que ainda vai durar muito, nós vamos assistir, sem dúvida nenhuma, do ponto de vista das minhas análises, né, a multiplicação dos conflitos e das guerras internacionais. Então, o conflito do Oriente Médio, o conflito que começou com os ataques em Gaza, se expandiu para a Cisjordânia, depois tomou o Líbano, e se expandiu por outros no Oriente Médio, Iêmen. E a própria inconclusão da Ucrânia, tudo isso vai se intensificando e vai se multiplicando em outras regiões do sistema internacional.